E aí, galera, vamos para mais um vídeo do Portal da Inspeção. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um assunto que incomoda muito o inspetor de manutenção que está começando, iniciando as atividades na área de inspeção, que é o seguinte: diante de uma falha que ele encontra na inspeção, ele pode ou não parar o equipamento, ele deve ou não parar o equipamento. Às vezes ele vê um modo de falha e fala, nossa, aqui vai quebrar, vai causar um problema, eu paro ou não paro, paro ou não paro, né? Então fica essa dúvida. A gente veio trazer algumas dicas para você analisar antes de tomar essa decisão, tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente fala em parar, é um momento de muita pressão, quando você tem que parar o processo produtivo. Em algumas áreas isso é quase impossível. Então o gestor ele fica ali maluco. Se você falar com o seu chefe, nossa, preciso de parar porque encontrei uma falha dessa forma, ele vai ficar louco. Por quê? Porque ali você envolve muitas outras áreas, né? Muitas outras disciplinas, muitos outros processos que serão impactados pela sua ação. Como exemplo disso, a gente pode saber o planejamento da manutenção, que foi feito para aquele dia, para aquela semana, e provavelmente vai ser impactado por essa decisão de parar ou não parar. Também as metas de produção, você vai estar interrompendo o seu processo produtivo. Então, você pode ter perdas de produção, talvez não consiga recuperar durante o dia, semana ou mês, dependendo do tipo de intervenção que for realizada. Outro item importante, a execução. Sua equipe de execução já está alocada para uma outra atividade, ferramental, tudo pronto, e você vai deslocar todo mundo, eles vão ter que recolher tudo. Às vezes já tinha feito um bloqueio de energia de um equipamento, vai ter que retirar para poder ir para a sua atividade. E o outro também é um almoxarifado. Por que o almoxarifado que a gente citou? Porque muitas vezes o pessoal encontra uma falha no fim do expediente. Tem empresas que o almoxarifado funciona somente durante o dia. Então, se você encontrou no fim do expediente, provavelmente seu almoxarifado vai ter que estar preparado para uma eventual retirada de componentes. Então, engloba muita coisa, são muitas áreas que estão envolvidas nesse processo de parar ou não repentinamente o seu processo, tá? Por isso, realmente, o pessoal evita, o chefe fica louco realmente por causa disso, porque a cobrança vai ser muito grande. É comum de acontecer? O ideal é que não seja. Você utilizando aí técnicas preditivas, tendo uma manutenção bem planejada, você reduz muito esses eventos. Mas a gente sabe que não é possível reduzir em 100% uma corretiva. Então, pode ser que aconteça e você tem que estar preparado para tomar a ação correta no momento que você se deparar com essa situação, tá ok? Então, o inspetor, ele é o cara, geralmente, que identifica e visualiza esse tipo de falha que vai ter que parar repentinamente a produção. Pode ser também que o operador tenha essa visão, esse olhar crítico e identifique algo anormal, um mecânico, um lubrificador, mas geralmente é o inspetor que está incumbido de tomar a decisão de parar ou não, ou de relatar isso para cima, com um olhar mais crítico, mais técnico, com dados técnicos, para definir se vai ou não parar o processo e fazer um reparo. Mas quais são esses tipos de modos de falha que o inspetor ou outro profissional verifica que tende a fazer uma parada do seu processo produtivo? São proteções danificadas ou soltas. Às vezes você tem um equipamento, um eixo que está girando, às vezes tem muita vibração, e com essa vibração pode vir a afrouxar algum parafuso, aí se soltar ou quebrar. Então, é um item que merece atenção para a parada e para sanar essa falha. Nós temos também vazamentos de água, de produtos químicos, vazamentos de minério, rejeito, o que for, que também pode vir a causar uma parada repentina do seu processo para a resolução da falha. Tem também ruídos anormais, às vezes esses ruídos anormais podem ser batimentos, peças que estão soltas e tende a soltar e ir para outro equipamento, para uma correia transportadora, pode vir a rasgar essa correia. Então, são componentes, são itens que merecem muita atenção e também vão entrar nessa análise de parar ou não o seu equipamento e seu processo produtivo. Outro item também, componentes em alta temperatura. Às vezes, ele numa inspeção e fala, nossa, esse mancal hoje está com a temperatura muito alta, ele vai vir a travar. Então, acho que ele não vai aguentar até amanhã operar. Preciso tomar uma ação antes que essa falha venha acontecer e nós não tenhamos, pelo menos, o planejamento para essa atividade pronto, que são os componentes, os sobressalentes necessários, talvez um padrão de atividade, dependendo da complexidade dessa atividade, tá ok? Existe uma forma, né, existe um padrão de falar, se for dessa forma, para, se acontecer isso, para, se acontecer isso, não para, não existe, tá? Isso é bem flexível e vai de cada tipo de falha.
depende da criticidade do seu equipamento, da criticidade do seu processo produtivo. Mas nós fizemos aqui um layout para poder ajudar o inspetor, onde nós consideramos alguns itens importantes de serem analisados para a tomada dessa decisão. Então, esses itens a gente considera que não devem ser deixados de lado para se tomar essa decisão. Às vezes você não vai parar o seu processo, mas a falha que pode ocasionar com esse modo de falha encontrado pode trazer algum risco dos que nós vamos listar aqui. Tá, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro que a gente citou, se essa falha, né, só algumas perguntinhas, então, se essa falha ela pode gerar um acidente ambiental. Ah, peguei um vazamento. Esse vazamento está muito grande, é um vazamento, por exemplo, de rejeito e está próximo a um curso de água. E se continuar e se manter, ele está aumentando a vazão ali onde está tendo o furo, onde teve o rompimento, e vai chegar no curso d'água e vai contaminar. Então, se vai acontecer isso, né, ocorra esse risco, então pare o mais rápido possível. Tá? Se não vai causar um acidente ambiental, vamos para a próxima pergunta. Essa falha poderá reduzir a qualidade do produto final? Como seria isso? Às vezes eu continuo produzindo, mas o meu produto vai ser todo descartado lá na frente, porque aquela falha que está no meu equipamento, ela está comprometendo a qualidade do meu produto final. Se está comprometendo, pare também o mais rápido possível. Se não está comprometendo, a gente passa para a próxima pergunta aqui. Só reposicionar aqui. A falha compromete a segurança de pessoas? Sim, então não tem nem o que questionar. Se compromete a segurança, eu não consigo fazer nada para poder inibir, eu preciso de parar o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível, eu falo, talvez seja imediatamente, talvez seja daqui 5 minutos, 10 minutos, vou prover alguns recursos, ou para parar o meu processo, eu preciso de alterar algo no meu processo de produção para a retomada ser mais rápido, não sei, mas vai depender de cada processo. Se não compromete segurança, a gente passa para a próxima. A falha pode afetar mais componentes caros que não possuem estoque. Às vezes é uma falha em um componente que é simples, mas se ele vier a danificar, igual nós falamos de uma peça talvez solta, ele pode vir para uma correia transportadora e rasgar ali o tapete da correia. Aí sim eu vou causar um grande problema. Então tem que analisar não só esse componente, mas todo o meu ambiente em volta desse item onde eu encontrei um modo de falha, tá? É importante ter essa visão crítica, essa visão ampla do processo para você identificar se vai ou não causar danos a demais componentes, a demais processos ao redor. Se ele não vai afetar mais componentes, aí eu vou avaliar junto às equipes quais as próximas oportunidades de parada. Isso aqui tem que ser nessa ordem? Não. Isso aqui simplesmente são itens, pontos que a gente levantou para poder auxiliar um inspetor nessa tomada de decisão. Não tem que ser nessa ordem, segurança acima de tudo, a falha de componentes. Então, mas isso aqui é importante que você passe por cada um deles. Se um deles for sim, obviamente, você precisa de parar o seu processo, tá ok? E avaliar a oportunidade junto a pessoal de planejamento, programação, às vezes até a própria operação precisa de fazer alguma atividade operacional que você consegue pegar ali uma carona nessa parada e realizar, então, fazer então a resolução desse modo de falha encontrado, tá ok? Continuando aqui, algumas dicas para o inspetor após definir se vai ou não parar, ou até antes disso, quando ele identifica a falha, a primeira coisa que a gente fala é compartilhar informação. Não guarda só para você o problema, compartilha com os superiores, tá? Compartilha com a equipe de operação, a equipe de produção, para saber se realmente vai ser viável ou não essa parada. Eles vão saber te quantificar o custo da hora da sua planta, do seu processo produtivo parado, quanto vai impactar nisso. Isso vai ajudar muito na tomada de decisão também. Além de compartilhar informação, a gente fala que sempre que possível é bom que o inspetor formalize essa solicitação e essa informação. Porque se não para, lá na frente dá uma falha catastrófica e causa alguns dos acidentes que a gente mencionou anteriormente, muitas pessoas podem falar, eu não sabia, você não avisou, você não falou. Então, quando ele formaliza, está todo mundo ciente, o inspetor se resguardou na informação e aí não vai ter, digamos, encheção de saco depois, tá ok? Outra coisa importante que é entender a criticidade, né? Igual nós falamos, entender todo o ambiente que cerca esse local onde está o modo de falha, saber essa criticidade para aí sim você definir a velocidade da tomada de ação. Se é um item muito crítico, igual nós mencionamos antes, você precisa parar o mais rápido possível, que seja de imediato, se for possível, tá? Então é importante ele conhecer o seu processo e saber definir essa criticidade.
Mais um item importante, quanto mais cedo encontrar a anomalia melhor. O que a gente quer dizer com isso? Então, cada inspetor tem a sua rotina de inspeção, né? Uns fazem à tarde, outros fazem na parte da manhã, mas a gente aconselha que seja feito na parte da manhã, o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo você encontrar anomalia, mais tempo você tem para planejar a execução dessa atividade, tá ok? Para tomada de ação. Igual nós mencionamos, tem locais que talvez o almoxarifado funcione só no horário administrativo. Se você encontra no final do dia, talvez quando definir que vai parar, ou quando você parar, até você conseguir chegar com o componente lá, já mudou o turno e causa um grande transtorno. Então, a gente recomenda o mais cedo possível. E outra coisa super importante é prepare todos os recursos necessários, caso vá realmente parar, antes de fazer a parada propriamente dita. O que seria isso? É você ter a equipe de execução pronta no local, você ter todo o ferramental disponível, você ter os componentes sobressalentes que serão utilizados já disponíveis no local, e daí sim você vai realizar a parada do equipamento. Por que disso? Para você minimizar o impacto que essa parada vai trazer para a produção, para a perda de produção. Tá, ok? Então, são alguns itens que a gente julga aí serem importantes para o inspetor estar visualizando e atentando quando ele for parar realmente o equipamento. Se tiver alguma dúvida, manda para nós. Caso queira complementar, comente o vídeo aí embaixo, tá? Curta nossa página no YouTube, Facebook, Instagram, dá um like se curtiu e até a próxima.